Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de vídeos de apresentação dos professores de Física do nosso departamento. Eu sou o professor Jorge Kondo, eu sou o subcoordenador do nosso curso de Física aqui na UFSC, e essa série é para poder trazer um pouco mais próximo os nossos professores com os nossos alunos, e também para mostrar um pouco, para quem está interessado, né, o que a gente faz dentro do departamento, o que a gente faz no curso, os laboratórios que a gente tem, as pesquisas que a gente faz dentro da universidade. E hoje o nosso convidado aqui que aceitou participar é o professor Germano Heisemann. Professor Germano, muito obrigado por ter aceitado participar aqui dessa série. Eu sei que você está bastante agitado, bastante coisa para fazer, ter tido um pouquinho de tempo aqui para a gente conversar. Muito obrigado pela tua participação. E, professor Germano, vou começar com aquela pergunta que eu estou fazendo para todo mundo aqui, dos nossos professores. Quem que é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Ok, primeiramente, obrigado pelo convite, né, ter a oportunidade aí de falar um pouco sobre o trabalho para os novos alunos aí que pretendem entrar no curso físico, ou que recém entraram, ou que já estão cursando aí, né. Bom, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Física. Entrei em 2016, na metade de 2016 eu fiz concurso e fui aprovado. Sou aluno natural da UFSC, fiz a graduação e mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz doutorado em Sydney, na Austrália, na Universidade de Sydney. Fui bolsista do University of Sydney International Scholarship. Então, para aqueles que acham que você não consegue fazer um doutorado fora depois que acabou a Ciência Sem Fronteiras, você consegue. Você precisa de boas notas na universidade, você precisa ter bons artigos, mas você consegue sim fazer um doutorado completo fora com financiamento. Dá um pouquinho mais de trabalho de correr atrás e um pouco mais de dedicação durante a graduação, mas é possível. Então, eu entrei no doutorado em Sydney em 2010, acabei em 2014, e no meu doutorado eu foquei numa área chamada biofísica computacional, ou seja, você usa aí simulações computacionais junto com a física, né, particularmente a disciplina de mecânica estatística e termodinâmica, para você não só explicar uma porção de fenômenos biológicos aí, como também poder manipular, né? Ou, por exemplo, você conseguir gerar drogas aí usando métodos puramente computacionais, né? Reduzindo custos aí e tempo. Então, basicamente, na física, quando você consegue explicar e não só explicar, prever resultados, né? Você também pode usar isso para manipular e para ir além, né? Do que já é conhecido aí e expandir aí a aplicabilidade aí das suas teorias aí, né? Então, método científico, quem conhece sabe que é obrigatório um componente experimental, né? A sua teoria, se ela explica as coisas, isso é muito bom, mas uma teoria só é realmente comprovada quando ela é capaz de fazer previsões, e essas previsões serem comprovadas experimentalmente. Então é isso que eu venho buscando aí nessa área computacional, o mais próximo possível do experimento, e como vocês vão ver, inúmeros estudos aí foram comprovados experimentalmente, e várias previsões aí. Então é isso, eu venho trabalhando nessa área na UFSC também, de biofísica computacional, e, bom, e aí eu acho que agora eu posso ter a oportunidade de escrever mais, né, escrever um pouco melhor aí, exatamente no que consiste o meu trabalho e no que eu venho fazendo nos últimos anos aí, né, qual tem sido o meu trabalho nos últimos anos. Germano, muito obrigado pela tua apresentação. Eu acho que fica bem claro, a gente teve aqui nos episódios passados o professor Tiago, que fez o doutorado nele na Holanda, também com uma bolsa lá da Holanda, e a professora Débora, que também participou de um episódio anterior, levantou um assunto bem interessante, que é que a gente acaba, os alunos que se formam na universidade acabam voltando, virando professores, ou seja, a mão de obra, o curso que a gente tem aqui, ele está num nível bastante bom, né? Porque a gente está conseguindo tanto importar de volta, trazer de volta, como formar muitos professores bastante com nível muito alto, né? Doutorado, pós-doutorado e por aí vai. Eu sei que a tua interface de pesquisa, lembrando que o professor Germano é físico teórico, a gente vem fazendo entrevista aqui com vários físicos experimentais e vários físicos teóricos, e o Germano tem uma interface grande com biologia. Então, acredito que vai ser um aprendizado bastante grande para mim, pelo menos, né? E para os alunos aí vai ser bastante legal ver como é que funciona essa interface. Germano, vamos lá para a tua apresentação? Vamos, deixa eu... Ok, então eu vou falar aí sobre a minha área de estudo, simulações de dinâmica molecular. Uma das maneiras de encarar isso é chamar de um microscópio computacional, né, para o estudo de sistemas biológicos. A gente está falando de estruturas muito pequenas, então você não vai conseguir ver
coisas tão pequenas com um microscópio óptico. Então, essas simulações podem funcionar com um microscópio computacional, vamos dizer assim. Então, esse eu escolhi aí o título para minha apresentação. Então, eu venho trabalhando com isso desde 2010, uns 10 anos aí, né? E vou poder falar um pouco aí sobre... Primeiro, introduzir essa área de estudo, depois falar como que eu me encaixo nessa área de estudo e o que eu venho fazendo aí, né? Então, eu vou abrir primeiro aqui um vídeo no YouTube, que é bem interessante, né? Falar rapidamente sobre como é que funciona uma célula humana, né? Então, você tem uma porção de diferentes estruturas, né? A maioria proteínas aí realizam boa parte das funções no organismo. Você tem o DNA, que é basicamente a receita, aí, o seu código genético, né? E você tem RNA também, que funciona não só para uma cópia entre o DNA e a proteína que você vai produzir, como também tem funções regulatórias aí também. Mas, de qualquer maneira, você pode fazer que o paradigma da biologia DNA, RNA, proteína, né? Então, são as estruturas mais comuns aí de uma célula, mas muito mais complexo do que isso, né? Então, agora eu vou mostrar rapidamente um vídeo, uma animação de como é que funciona aí, né, uma célula humana aí, né? Então, eu vou sair daqui rapidinho e vou entrar aqui no vídeo no YouTube, né? Eu vou dar um full screen aqui. E... Bom, já está no full screen aqui, né? Posso dar um play no vídeo aqui? Então, a gente está vendo aí, basicamente, são essas proteínas aí, né? A música aí, acho que é uma música de Bach, se eu não me engano, mas é a trilha sonora do vídeo aí, né? Então, você pode ver que são vários pequenos robôs aí, né? Vários pequenos robôs moleculares aí, né? Que funcionam de maneira muito... Eu acho muito bonito isso, né? Como uma coisa que a nossa tecnologia não é nem próxima de conseguir fazer isso, né? Fazer coisas funcionarem aí com moléculas aí com alguns milhares de átomos aí fazer funções tão específicas aí, né? Então aqui eu posso mostrar alguns exemplos, vou passar aqui rapidamente. Isso é uma membrana celular, né? Com o que a gente chama de membrane rafts, né? Com algumas proteínas aí, o colesterol ligado também. Vou pular para as partes que eu acho mais interessantes aqui, né? Você vê aqui os microtúbulos aqui. E aí você tem estruturas como a quinesina, né? Então, isso é uma proteína carregando uma vesícula, né? Então, vê que ela funciona exatamente igual um robozinho mesmo, né? Isso é uma proteína, tem alguns milhares de átomos, né? Mas ela está carregando uma vesícula que deve ter algum tipo de, alguma estrutura ali dentro, algum hormônio, alguma coisa, né? E ela dá esses passinhos aí, né? Então, isso é bem interessante, mostra esse papel das proteínas como se fosse um robô mesmo, né? Faz uma função específica. E aqui você tem um ribossomo, né? Então, isso que você está vendo ali é o RNA passando por dentro do ribossomo ali, e ele, ali, né? Você está vendo aí uma fita de RNA passando pelo ribossomo e ele cuspindo ali uma proteína, né? Então, vê que nosso corpo é um laboratório químico altamente sofisticado, né? Que é capaz aí de novamente o ribossomo aí, né? Passando o RNA e gerando proteína. Então, são coisas aí que você não consegue fazer isso no laboratório, né? Então, é impressionante que são coisas que estão acontecendo a todo momento aí dentro do nosso corpo. Então, né, essa é a parte biológica aí, né? Então, posso voltar a apresentação aqui? Vou voltar, né? Então, naturalmente, né? Você pensa, olha, mas como é que um robô funciona, né? No corpo não vai ter um chip ali dentro, né? Não vai ser uma estrutura metálica com dobradiças e com articulações e engrenagens, né? Então tem que existir uma explicação física para isso, né? Tem que existir uma maneira de explicar fisicamente como é que o nosso corpo funciona de maneira tão inteligente, tão bem ajustada, né? E ao mesmo tempo com robôs moleculares aí com apenas um punhado de átomos aí, né? Então a física se ocupa disso também, de explicar o funcionamento dessas estruturas, né? E é isso que eu me ocupo também, né? Então boa parte do que foi visto nesse vídeo são proteínas, né? Então a proteína tem essa função, tem inúmeras funções aí no organismo, né? Então posso dar alguns exemplos aí, né? Do que as proteínas são capazes de fazer aí, né? Então esse aqui é a rodopsina. Isso aqui são proteínas fotossensíveis, então elas são responsáveis por receber a luz no seu olho e transformar isso em impulsos elétricos, né? E gerar uma imagem aí na sua mente, né? Que é a sua visão, né? A teia da aranha também, né, é uma proteína também, possui uma resistência gigantesca pelo diâmetro dela, né, proporcionalmente até mais resistente que o aço, também é uma proteína. Ferritina é a proteína que armazena ferro, para você não ter falta, né,
ou excesso de ferro no organismo, então a proteína também tem uma função de armazenagem, aí, no caso de ferro. Essa aqui, obviamente, é a enzima mais comum na natureza, ela está relacionada com a fotossíntese, né? Então, boa parte das plantas aí, né? Ou todas as plantas que fazem fotossíntese, cloroplastos aí, tem essa enzima chamada rubisco. A hemoglobina carrega o ferro aí, né? Carrega o oxigênio, né? Ela tem um ferro dentro dela, né? E ela carrega o oxigênio aí para os músculos aí, né? Tempo de Covid aí, né? Os anticorpos também, que tem esse formato característico em Y, eles também são proteínas, né? Então, você vê que você não consegue um remédio, né? Você consegue uma vacina, né? Mas a vacina não faz nada além do que ensinar o teu corpo a produzir o próprio remédio, né? Que são as proteínas chamadas anticorpos, né? Então, você vê que o seu corpo, de todos os mamíferos ou animais em geral, é capaz de produzir drogas, né? E drogas que não têm efeito colateral e que destroem aí o vírus ou qualquer invasor que seja, aí, dado que você consegue produzir elas em tempo, né? Então, vejo que o sistema imunológico é algo extremamente complexo, né? A insulina aí está relacionado com a diabetes aí, né? Então, pessoas que não têm essa insulina, que é um hormônio, tem uma glicose muito alta no sangue, porque a insulina manda a glicose entrar dentro da célula, né? E a contração muscular também, né? Também é feita através de proteínas do músculo, né? Essas proteínas aí, elas são principalmente actina e miosina, né? Que são feitas aí de aminoácidos de cadeia ramificada, ou branched chain amino acids, BCAA. Então, o pessoal da academia aí que conhece o BCAA, são justamente esses aminoácidos que estão nessas proteínas. Eu não falei, mas a proteína, elas são feitas aí de sequências de aminoácidos, né? Então, existem 20 aminoácidos naturais, alguns aminoácidos um pouco modificados, mas toda essa infinidade de funções que as proteínas têm são feitas a partir de 20 peças fundamentais, que são aminoácidos ali, né? Então, o que eu busco é usar a física para explicar como que essas estruturas fantásticas que são a proteína são capazes aí de ter tantas funções no organismo e fazer, tornam a vida possível aí no planeta Terra e possivelmente em outros planetas aí também. Seres aí baseados em carbono, né? Ok? Então, é isso, né? Uma introdução aí sobre o corpo humano e qual que é o papel das proteínas aí, né? Então, esse funcionamento complexo das proteínas pode ser modificado por agentes internos ou agentes externos. Então, você tem, por exemplo, hormônios no corpo que podem se ligar a uma proteína e vão modificar o funcionamento dessa proteína. Não só isso, você pode ter agentes externos, por exemplo, um remédio, e esse remédio, ele pode ser um agonista ou um antagonista. Um agonista é um remédio que vai intensificar o funcionamento dessa proteína, ou seja, vai ativar essa proteína para fazer a função que você deseja. Ou, no caso, se você quiser fazer o oposto, você vai tomar um antagonista, né? Então, ele vai inibir uma proteína em particular, né? E modulando a ação de diferentes proteínas no organismo é o mecanismo de funcionamento aí da maior parte das drogas, né? Então, você, desde anti-inflamatórios aí, antidepressivos, aí, existe toda uma infinidade de drogas e o funcionamento delas, a grande parte do funcionamento delas, o funcionamento de grande parte delas é justamente esse, né? Modular o funcionamento de proteínas ou ativando essas proteínas, se a droga for um agonista, imitando uma substância natural que o seu corpo tem, ou fazer o oposto, inibir. Se uma doença faz uma proteína não agir da maneira como ela deveria, você pode tomar uma droga para impedir aí que essa proteína faça o papel dela, que se tiver um comportamento anômalo, né? Então, entender como funciona o corpo humano e as proteínas abre portas aí para você construir drogas, né, para você descobrir drogas de maneira puramente teórica e depois provar o funcionamento delas aí usando experimentos. Então, resumindo aí, nosso corpo, boa parte do funcionamento do nosso corpo é baseado no funcionamento das proteínas. As proteínas são o alvo da maior parte dos remédios. Então, teoricamente, se você conseguir simular o funcionamento das proteínas, você consegue desenvolver novas drogas de maneira computacional, né, e depois vão ser validadas por experimentos. Então, é possível simular o funcionamento proteínas do corpo? Sim, é possível. Quais os métodos de simulação? Então, tem vários, depende do tamanho do seu sistema e também da precisão que você quer aí, né, e do tempo que você quer simular. Então, para átomos individuais, naturalmente, você vai usar métodos quânticos aí, né, métodos que a gente chama de mestres primeiros princípios, que vão aí simular pequenas estruturas, um punhado de átomos, aí você pode ter estruturas aí biológicas, né, que tem apenas alguns átomos e você consegue descrever, mas não é o método mais utilizado. Pequenas moléculas aí e proteínas maiores, aí você já entra no domínio da dinâmica molecular, né, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é a parte que eu trabalho. Faço simulações quânticas também, faço,
mas a maior parte do meu trabalho se concentra na dinâmica molecular, em que você consegue descrever desde pequenas moléculas até proteínas um pouco maiores, capsídeos de vírus e até pequenas organelas, aí como o ribossomo. Então, a dinâmica molecular, que é o método que eu utilizo, você consegue simular aí desde primeiras pequenas moléculas até pequenas organelas e vírus. Aí, o vírus ele não pode ser considerado um ser vivo, né? Ele é mais um pedaço de DNA ou RNA numa capa de proteínas, então ele é muito menor aí do que uma célula, ou até uma organela, muitas vezes, né? Então é isso aqui que a gente consegue ver com a dinâmica molecular, desde pequenas moléculas até pequenas organelas aí como o ribossomo. Então a gente consegue simular o funcionamento aí da célula humana ou de estruturas em particular da célula usando a dinâmica molecular, e como eu falei, você conseguindo simular isso, você abre portas aí para conseguir descobrir novas drogas de maneira computacional. Como que você simula isso? Bom, existem vários métodos aí, né? Então você tem métodos aí ab initio de primeiros princípios. Então aqui a gente pode ver que onde a precisão sobe, a velocidade desce. Então qualquer pessoa que está familiarizada com simulações em geral, você pode pensar até num jogo de computador, né? Quanto maior a resolução que você quer, o teu FPS vai diminuir, né? Então não é muito diferente na dinâmica molecular, né? Quanto maior a resolução que você quer, menor o tempo que você vai conseguir simular. Então você vai ter aí métodos quânticos aí que vão resolver essa equação aqui, que é a equação de Schrödinger, que alguns do curso já conhecem, mas os que não cursaram ainda com certeza vão ver bastante esse cara aqui, que é a equação de Schrödinger. Ela é utilizada nesses dois primeiros aqui, baixa velocidade e alta precisão. Existem classes polarizáveis, né? O que a gente vai falar são métodos clássicos, ou seja, ele resolve a equação de movimento de Newton. Essa equação é uma forma um pouco mais chique, mas um pouco mais geral aí, daquela segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Mas a gente vai usar aí essa maneira clássica, né? Usando a segunda lei de Newton, mas os parâmetros que a gente vai usar são obtidos a partir dessa equação aqui. Eu não vou entrar tanto na parte matemática, vou entrar mais na parte da aplicabilidade e nos resultados. Então, a gente vai usar esse método aqui, ele possui uma boa precisão e uma boa velocidade também. Então, ele está naquela janela em que você consegue o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, né? E a gente vai resolver a equação de movimento de Newton. Então, é assim que a gente vai realizar a simulação, né? Tratando os átomos individualmente, mas de maneira clássica. A gente usa isso aqui, também usa, mas indiretamente. E tendo os parâmetros para essa aqui. Então, o que a gente pode fazer aí, né, com a dinâmica molecular? Quando é que começou, né, as pessoas tiveram a ideia de usar, né? Então, a primeira simulação aqui, uma das primeiras, foi feita em 1977, né, de uma proteína chamada BPTI, Bovine Pancreatic Trypsin Inhibitor, apenas 8 picosegundos, né? Então, realmente não é muito, né? Mas veja que em 2010 você já conseguiu simular isso durante 1 milissegundo, né? Então, teve um aumento gigantesco aí nas escalas de tempo que a gente consegue simular esses sistemas biológicos aí, naturalmente, né? Quem conhece a lei de Moore aí, né? A capacidade computacional aí tem crescido de maneira exponencial aí, e ainda está começando a ser um pouco mais lento, mas em geral a gente ainda pode usar essa famosa lei de Moore aí, né? Então, em 2005 você já conseguiu simular um ribossomo, né? 2,64 milhões de átomos por 2 nanosegundos. Pode fazer uma pergunta? Em 2013 você já conseguiu simular aí um vírus aí. Né? Então, ela é também utilizada, como eu falei, para, além de compreender esses fenômenos biológicos, simular e realmente entender, né? Como diz o ditado, né? Tudo bem que o computador entende o problema, mas eu também quero entender o problema. Né? Não adianta só o computador conseguir simular, eu também quero tirar informações disso que vão servir na minha pesquisa. Né? Então, usado para as duas coisas, né? Para não só simular, como compreender os fenômenos do ponto de vista físico, e também no design computacional de novos fármacos. Né? Quão poderoso é isso, né? O que você consegue com a dinâmica molecular? Então, eu posso mostrar um vídeo aí de uma simulação que foi capaz de reproduzir o dobramento ou o enovelamento de uma proteína, né? Quem é do segundo grau lembra que as proteínas elas têm que se enovelar numa bolinha, né? Ou no formato nativo, que a gente chama de formato nativo dela, e as simulações com a dinâmica molecular são capazes, né? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui, justamente disso, né? Colocar um full screen aqui. Mostrar basicamente uma simulação. Então, antes de mostrar, eu tenho que chamar a atenção que esse vídeo não é a mesma coisa do que o vídeo anterior. O vídeo anterior é uma animação. Né? Aquilo ali é apenas um desenho, né? um filme que foi feito, né? Para reproduzir certas coisas que são conhecidas. Aqui não. Aqui isso é um processo espontâneo.
Então, você fez uma simulação, e esse filme que vocês estão vendo não foi um filme que foi feito. Isso é uma simulação real, em que você conseguiu ir da proteína no estado esticado dela, para ela chegar no estado nativo de maneira espontânea. Né? Então, vamos colocar aí, né? Então, você vê que é uma simulação com dinâmica molecular, e você vê a proteína aí se dobrando aí, né? Formando aí, primeiro a alfa-hélice, né? A gente chama de alfa-hélice essa parte roxa aqui. Vocês podem vir assim, falou Zaratustra, né? Que é uma ópera famosa, uma famosa aí, alguém achou que seria uma boa trilha sonora, né? Então, para quem gosta de Richard Strauss, aí tem uma trilha sonora interessante também. Né? Então, vejam que realmente está acontecendo, né? A dinâmica molecular foi capaz de reproduzir, né, esse fenômeno real que é uma proteína aí se dobrando no estado dela. Aí, né? Então, vamos passar para frente, né? Então, finalmente, falta só um pedacinho, né? E aí o replay, né? Conseguiu, né? Então, vejam que isso é possível. Né? Então, aí está. Então, nosso método é preciso e poderoso o suficiente para observar fenômenos biológicos, reproduzir fenômenos biológicos que acontecem de maneira espontânea. Então, é extremamente interessante. Okay? Esse é o segundo vídeo que eu queria mostrar, e agora, sem mais vídeos aí, vamos voltar para view, full screen mode. Que então é isso, né? Então falamos aí sobre qual que são as aplicações da dinâmica molecular aí, né? Como é que você faz uma dinâmica molecular? Basicamente você precisa de uma estrutura inicial, você tem que conhecer a estrutura da proteína, existe uma database chamada Protein Data Bank. Você pode ter estruturas geralmente é cristalografia de raio-x ou por ressonância magnética nuclear, né? São os dois métodos mais utilizados aí. Então você tem a estrutura atômica inicial. Você precisa de uma equação de movimento, ou seja, a equação de Newton aí é que vai dar a evolução temporal do seu sistema, e você precisa conhecer as forças entre os átomos, né? Então, aqui a gente vai ter forças, repulsão entre dois átomos aí, repulsão de Pauli aí entre dois átomos específicos, uma carga parcial aí, né? Você reproduz também a atração eletrostática, aqui nessa molécula de água, aqui a gente tem um átomo altamente eletronegativo, que é o oxigênio, né? Atraindo um átomo que gosta mais de ser positivo, ou que não é tão negativo igual ao oxigênio, que é o hidrogênio. Isso aqui a gente chama de ligação de hidrogênio. Então, a dinâmica molecular, você tem a interação eletrostática entre os átomos, você tem a repulsão de Pauli por um potencial de Lennard-Jones, que eu não coloquei aqui, e você tem também as forças intramoleculares, ou seja, quais são as forças que você põe para manter os ângulos entre os átomos de uma dada molécula, diedros também, né, rotação aí de torções aí de uma dada molécula, né? Então, você tem tudo que você precisa, né? A estrutura inicial, a equação de movimento e o potencial de interação entre os átomos, ou seja, como é que são as forças aí entre um átomo e outro. Né? Então, teoricamente, você tem aí, não é uma simulação determinística, né? Mas, em princípio, você tem tudo que você precisa para realmente reproduzir um sistema real, ou quase tudo, né? Você precisa de algumas coisas a mais. Você tem algoritmos aí para manter a temperatura constante, então você quer reproduzir um sistema biológico real, nosso corpo está entre 36 e 37 graus, então você quer ter a temperatura constante, com a troca de calor aqui, você vai ter uma troca de trabalho, né, com as paredes aí do seu sistema, então você vai ter uma pressão sendo mantida constante, então agora você tem uma simulação com pressão e temperatura constante, exatamente como seria um processo no seu corpo, ou algum outro animal aí que tenha sangue quente, pelo menos, né, pássaros e mamíferos aí, né, ou os dinossauros, né, uma discussão em aberto ainda, né. Aqui, além dessas duas coisas, né, você põe o seu sistema numa caixa, né, uma caixa desse jeito, e para evitar problemas aqui na borda, você não quer colocar o seu sistema numa caixa e ter vácuo em volta dele, então você cria várias cópias dele, né? Então essa é a maneira que você monta o seu sistema, você tem a sua estrutura inicial aqui, põe isso numa caixa, mantém a temperatura e a pressão constante, cria coisas que a gente chama de condições periódicas de contorno, ou seja, você replica isso aqui em todas as dimensões, isso aqui é o eixo Z, esse aqui é o eixo XY, e agora você tem aí tudo que você precisa para simular um sistema. É só isso? Não. Né? Quem conhece um pouco de ciência sabe que você sempre tem que ir além, né? Simplesmente, as descobertas científicas não são feitas simplesmente olhando no microscópio e escrevendo o que está acontecendo lá. Né? O próprio projeto Genoma não é assim que funcionam as coisas, então você precisa de uma maneira para ir além, né? Para obter mais informações sobre o seu sistema. Né? Então,
a gente vai usar esses métodos de mecânica estatística aí, né? Então, como eu falei, olhar a simulação não é a melhor maneira de obter informação. E o que seria mecânica estatística? Bom, basicamente, a mecânica estatística é o que faz a ponte aí entre a mecânica microscópica aí dos átomos e moléculas com propriedades termodinâmicas do sistema, como temperatura, energia interna ou energia livre, que a gente gosta bastante aqui na mecânica estatística, né? Então, a mecânica estatística é a ponte entre o mundo microscópico e as coisas que você consegue medir de maneira macroscópica, como a temperatura, né? Ou talvez temperatura ou calor, né? Você pode incluir aí também, né? Ou energia livre. No segundo grau, a coisa mais próxima que vocês viram disso é aquela ideia que temperatura tem a ver com o movimento das moléculas. Né? Então, essa é a primeira noção de mecânica estatística que você tem no segundo grau, é essa. Você aprende que a temperatura e calor está relacionada com o movimento dos átomos, com a energia cinética dos átomos. Então, é mais ou menos isso, só que bem mais aprofundado, né? Porque agora você está no nível universitário. Então, aqui seria algo que você veria no segundo grau, relacionando a energia interna do sistema com a temperatura, o movimento dos átomos, né? Mas a gente vai além, né? Essa aqui é a equação de Boltzmann. Então, quem um dia for visitar o túmulo do Boltzmann vai ver essa equação lá, né? Ela é usada em várias outras coisas, teoria de informação, criptografia. E ela basicamente relaciona a entropia com o número de microestados aí, né? Então, essa foi uma equação extremamente importante, ou talvez a mais importante da mecânica estatística. Então, novamente, isso aqui você obtém na simulação, que são os seus microestados, e a entropia, muitas vezes, é que você quer calcular. Só que a gente vai além, a gente não quer calcular a entropia ou a energia interna separadamente, a gente quer calcular variações de energia livre. Então, a gente vai usar a simulação para calcular variações de energia livre usando esses métodos de mecânica estatística. Mas por que a energia livre é uma propriedade tão importante? Porque a energia livre está diretamente relacionada com a probabilidade de um estado. E a probabilidade está relacionada com a concentração também, né? Então, se eu tenho uma mistura, né, entre um sistema que pode estar no estado A ou B, e a concentração do estado B é 10 vezes maior que a concentração em solução do estado A, você fala que, então, a probabilidade do sistema estar no estado B é 10 vezes maior. É exatamente isso, né? Então, o que a gente está fazendo durante a simulação? Calculando essa variação de energia livre, obtendo as probabilidades, e essa probabilidade você relaciona com a concentração e aí sim com a constante de equilíbrio. Então, isso aqui você mede experimentalmente. Constante de equilíbrio você pode chamar de constante de dissociação. Vocês já viram isso aí quando vocês falam de ácidos, né? O que é a constante de dissociação? É a afinidade entre duas espécies aí, né? Pode ser um ligante e uma proteína, uma droga e uma proteína, mas muitas outras aí. Então, o que a gente está fazendo na simulação é calcular a energia livre ou a variação de energia livre entre dois estados, e a gente consegue comparar isso aí com uma constante de equilíbrio que pode ser medida experimentalmente. Existe uma porção de métodos aí, você pode usar fluorescência, você pode usar calorimetria também, mas, de maneira geral, isso aqui a gente calcula na nossa simulação, ou usando os dados da simulação, isso aqui a gente mede experimentalmente. Então, essa expressão aqui é a ponte aí entre o mundo que você simula, o mundo microscópico, e as coisas que você vai medir no laboratório, e que você quer prever, né, e comparar com os seus resultados, né? Então, tudo isso vem na mecânica estatística. Então, não basta você fazer a simulação e olhar para ela. Tem pessoas que fazem isso, eu não concordo com essa abordagem, eu acho que qualquer um pode olhar uma simulação e contar uma história, mas se você está na física, você quer entender o que está por trás daquilo e, assim, manipular e conseguir prever aí, né, coisas que, em princípio, se você fosse fazer um experimento, ia sair muito mais caro. Então, agora, dando essa introdução aí da dinâmica molecular com a mecânica estatística, fica assim, bem mais complicado do que isso, né? As equações não são tão simples, mas eu quero dar só uma visão geral aí, né, de como é que funciona aí, né, a dinâmica molecular aliada à mecânica estatística. Então, agora eu vou falar sobre as aplicações aí, um trabalho que eu desenvolvi desde o meu doutorado. Vou falar sobre alguns sistemas aí que eu trabalhei aí, né, e coisas que eu venho trabalhando ainda, né. Então, uma das proteínas que eu trabalhei no doutorado foi esse transportador secundário, aí ele está relacionado a doenças neurodegenerativas, a esclerose múltipla, aí, Alzheimer, aí, né? Então é interessante saber como é que funciona esse transportador secundário, que é uma proteína, né? Então isso aqui seria o meio de fora da célula, esse aqui é o meio dentro da célula. Entra aqui o seu ligante, que é o glutamato aqui, com alguns íons, aí a proteína fecha, ela vira de cabeça para baixo, e ela libera esses íons aí e o teu neurotransmissor aqui, que é o glutamato, para dentro da célula. E esse processo aqui acontece num ciclo, né? Então, a ideia é que você tinha a estrutura cristalina disso, mas não existia uma boa explicação de como que isso funcionava. Então, eu dediquei uma boa parte aí, uma parte do meu doutorado aí, né, a estudar aí esses transportadores secundários. Então,
A gente publicou alguns artigos aqui, né, o Heisen não sou eu aqui, né, então basicamente a gente desvendou aí, né, entre outros grupos aí, o funcionamento desses transportadores, né. Como desvendou? Primeiro, quais ligantes que entram primeiro, como é que funciona essa transição aqui, e como é que esses mesmos, essas espécies que entraram aqui na parte extracelular foram liberadas dentro da célula, né. Então aqui está a legenda, esse aqui é o glutamato, alguns íons de sódio, o próton aqui, e o potássio. Então, esse é um exemplo aí de algumas coisas que a gente previu aí, né, previu usando a simulação, e, por sorte, a gente tinha uma colaboração com o pessoal da farmácia bioquímica ali em Sydney, então eles sempre estavam dispostos aí a fazer os experimentos e corroborar ou discordar aí, né, dos nossos resultados. Mas, geralmente, a gente acertava, né? A nossa taxa de acerto era bem alta, né? Por isso que eles continuavam fazendo os experimentos, né? Se a gente não desse uma dentro, obviamente que eles não iam perder tempo fazendo experimento para provar as nossas previsões aí, mas a gente teve bastante sucesso aí, né? Então, isso foi uma das coisas, estudar essa proteína, né, os transportadores secundários bacterianos e também humanos, como eu falei, estão relacionados a várias doenças. Então, esse é o mecanismo nosso transportador. Como eu falei, funciona igual um robozinho aí, né? Trazendo coisas de fora da célula para dentro. Aqui foi um estudo um pouco diferente, né? O receptor de glutamato, que também pode ser o alvo aí de várias drogas. Então, esse aqui era mais calcular a afinidade de diferentes moléculas a esse receptor de glutamato, né? Para poder achar drogas aí que se liguem a esse receptor e ter um potencial terapêutico aí, não muito diferente desse transportador aí. Né? Então, veja que esses valores aqui foram calculados aí pela gente. Esses aqui são os valores experimentais. Então, a gente obteve uma boa correlação aí com os valores experimentais, né? Esse método aqui que foi utilizado é um método que, apesar de preciso, ele é extremamente trabalhoso de montar o sistema e fazer o cálculo. Tanto que o software que eu escrevi foi justamente para acelerar esse processo. Então, basicamente, aqui apenas dando um exemplo de que é possível aí você calcular uma afinidade aí, né, entre uma proteína, ou a energia de ligação entre uma proteína e uma droga. Lembrando que a nossa droga aqui, a gente quer que ela consiga se ligar na sua proteína, justamente para ela poder ter o potencial terapêutico dela. Então, a afinidade ou a energia livre de ligação entre a molécula que você quer que seja uma droga e a proteína são as propriedades mais importantes aí que você quer para descobrir novas drogas. Então, foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Então, essa linha aqui é a cálculo teórico, esse aqui é o experimental, né? E a gente obteve uma boa concordância aí, né? Um outro sistema aqui que a gente trabalhou também foi o canal de potássio, então a gente estava procurando mutações específicas numa toxina. Esse amarelinho é uma toxina da anêmona do mar, e ela tem potencial na tratamento de doenças autoimunes, né, bloqueando esses canais aqui, que a gente chama dos canais de potássio, KV1.1 e KV1.3. Né, então a gente conseguiu aí obter certas mutações, né, uma mutação numa proteína quando você troca um aminoácido pelo outro. Então a gente conseguiu aí achar mutações que tornaram esse peptídeo aqui, essa toxina da anêmona do mar, com uma afinidade maior para esse canal de potássio do que esse aqui, e inclusive isso aí gerou uma patente ali, né, do pessoal ali de Sydney. Lá as patentes ficam com a universidade, então não é uma coisa que a gente poderia ganhar dinheiro, mas é interessante, né, que novamente foi a mesma coisa. A gente fez a previsão teórica, mas quem fez o experimento aqui não foi o pessoal de Sydney, foi o pessoal da Universidade de Monash, né, que a gente tinha uma colaboração, então eles também comprovaram nossas previsões teóricas, né? Então foi mais um bom resultado aí, um resultado interessante. Mas agora um outro tipo de proteína, né, nos canais de potássio aqui, e a nossa droga aqui, o nosso ligante, em vez de ser uma molécula pequena, é um peptídeo aí, né? Então outro sistema aí que também foi possível ter a perspectiva de obter uma nova droga e também ter uma comprovação experimental. Esse aqui é um trabalho que eu fiz no Brasil com o pessoal da química, né? Então, esses complexos de rutênio, eles têm importante aplicação no tratamento do câncer, eles se ligam ao DNA, então, nesse caso, não foi uma proteína, que era o nosso alvo, era o próprio DNA, e esse complexo de rutênio, ele se liga no DNA e inutiliza o DNA, né? E ele se liga mais especificamente a um DNA, moléculas aí, as células que se multiplicam rapidamente, né? Que são moléculas geralmente cancerígenas aí, né? Que tem uma taxa de multiplicação aí bem mais alta. Então eles têm potencial aí no tratamento do câncer, justamente porque eles têm essa propriedade de impedir a proliferação excessiva aí de células aí, né? Que geralmente isso não é um bom sinal, né? Quando uma célula se multiplica de maneira desordenada, geralmente ela não está fazendo o que ela deveria fazer.
Então, a gente desvendou aí, né, como que esse complexo de rutênio aqui se liga ao DNA e também o mecanismo de ação dele aí. Então, a gente conseguiu isso aqui, uma coisa espontânea, a gente colocou esse complexo de rutênio aqui em solução, a gente simulou e a gente viu exatamente como ele vem aqui, se liga no DNA, ele fica encaixado aqui, e aí depois ele forma uma ligação com esses nitrogênios aqui que estão presentes no DNA. Então, foi interessante do ponto de vista de elucidar aí, né, como é que funciona esses complexos de rutênio, mas também não é uma coisa que teria uma aplicação direta, né, não é esse tipo de pesquisa, apesar de ser um resultado interessante, mas a gente conseguiu aí fazer uma coisa pela primeira vez, que foi fazer uma dinâmica molecular que mostra esse processo aqui acontecendo espontaneamente. E o alvo um pouquinho diferente, né, a gente pode trabalhar com DNA também, né, não estamos restritos apenas a proteínas, e legal também por ser uma interação espontânea que a gente vê acontecendo ao vivo, vamos dizer assim. Não ao vivo, né, mas de maneira espontânea, como eu falei, né. Então esse estudo aí também foi interessante, saiu aí ano passado, né. E o que eu venho trabalhando atualmente, né? Então, é sabido aí no meio científico que esses cálculos aí, que apesar de serem altamente precisos, eles são trabalhosos de fazer e envolvem uma porção de passos, né? Então, nos últimos anos eu venho escrevendo um software chamado BET.P, Binding Affinity Tool, que ele vem simplesmente automatizar todo esse processo. Então, agora você não precisa, para cada sistema novo, você montar todo o sistema, colocar o ligante no lugar certo, ajustar aqui todas as restrições que você tem que colocar para fazer o cálculo, né? Você faz tudo isso de maneira automática. Existiam tentativas aí de fazer algo similar, mas esse software que eu escrevi é o primeiro que realmente conseguiu aí tornar uma caixa preta, vamos dizer assim, né? Você simplesmente joga a tua estrutura lá e ele faz todo o cálculo da afinidade, né? Que seria a afinidade aqui entre acho que aqui a gente pode mostrar um exemplo aqui, né? Afinidade, por exemplo, entre a afinidade aqui entre a tua droga e a proteína, né? Então, você pode agora calcular essa afinidade de maneira automática. Então, nos estudos anteriores, tinha que fazer muita coisa de maneira manual, isso era uma reclamação constante, eu ia nos congressos e sempre falava, tem que fazer tudo manualmente, então eu resolvi, já que ninguém vai fazer, então quem vai resolver esse problema sou eu. Óbvio que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Existe uma grande diferença entre você ter uma ideia e a ideia funcionar, mas ele tem funcionado bem, né? Então, a ideia é essa, né? Lançar um software, né? Então, eu venho fazendo esse trabalho junto com o pessoal da Universidade da Califórnia em San Diego, né? Então, como eu falei, é basicamente isso, né? Um método totalmente automatizado para buscar novos fármacos aí usando métodos puramente computacionais. Qual que é a vantagem? A vantagem é que isso poupa tempo e poupa dinheiro. Então, da maneira como esse software foi feito, eu posso pegar uma biblioteca de 5.000 moléculas e testando uma por uma e calculando a afinidade dessas moléculas numa proteína, num dado receptor. Então, isso nem precisa dizer que é muito mais rápido você fazer esse cálculo num computador do que você sintetizar 5.000 moléculas, você calcular experimentalmente a afinidade de cada uma dessas moléculas numa proteína. É óbvio que o método não é perfeito, né? Mas ele é suficiente. Ele é suficiente para você sair de 5.000 moléculas e, de repente, dessas 5.000, você escolher 100 ou 200 boas candidatas, e aí essas podem ir para a fase experimental. Então, qualquer pessoa que for usar esse software vai ter uma vantagem sobre a pessoa que está fazendo simplesmente experimentos. Né? Que a palavra final sempre é do experimento, mas, como eu falei, eles são custosos e caros. Não só custoso no sentido do equipamento, mas também na mão de obra. Né? Você vai precisar de um pós-doc para fazer isso, você vai ter um custo para manter essa pessoa, né? Você vai ter os insumos e sem falar no tempo também necessário, que é uma coisa demorada. Assim. Então, esse software foi criado por mim, em colaboração com o pessoal da Califórnia e San Diego. Então, a gente fez... Em 2017, publicou o primeiro artigo introduzindo o método e agora, em 2020, a gente realmente está lançando o software aí, né? Então, isso é o que vem me ocupando aí, né? Então, o software ele envolve vários passos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu gostaria, quem conhece essa linguagem chamada Python, é a linguagem que eu escrevo, na minha opinião, é a linguagem mais indicada aí para cálculos científicos, porque ele é bom para tudo, assim, né? Então, às vezes a pessoa pode gostar, né? Se você gosta de programar em outra coisa, né? Fortran, sei lá, COBOL, não sei, né? Você pode, o que você quiser, mas eu gosto da linguagem Python. Então, esse aqui é um fluxograma do programa. Não vou entrar em detalhe em todos os passos, apenas mostrar que esse programa envolve vários passos, não é uma coisa trivial, né? Todos esses passos aqui, até eu chegar, né? Até eu desenvolver, isso aqui tudo tinha que ser feito manualmente, né? E agora não, né? Agora você pode
fazer todos esses passos aqui de maneira totalmente automática. Então, bem interessante, né? Isso gerou interesse aí de vários grupos aí. Então, eu já tenho várias pessoas aí que entraram em contato comigo, né? Qualquer pessoa pode acessar o software no GitHub. O GitHub é uma plataforma que você põe o seu software lá e permite que outras pessoas olhem o seu software, melhorem, né? Te dê dicas aí, né? Achem algum problema, né? E, então, é extremamente interessante, né? Você coloca na plataforma, né? Então está disponível, né? O programa, como eu falei, ele tem código aberto. Então a minha ideia sempre foi, o meu programa ele usa outros programas, né? Então, como outros programas que ele usa também são de código aberto, eu gostei de manter, né? Manter a filosofia do código aberto. Então, como eu beneficiei de outros programas, meu programa usa 3 ou 4 outros programas. A parte que faltava eu mesmo escrevi, né? Que é a parte, principalmente a parte física dos cálculos, né? Mas para simulação e para montagem do sistema, eu uso uma variedade de programas aí que também são código aberto, então eu resolvi manter a ideia do código aberto, então ele está disponível aí na plataforma GitHub, né, e está lá, né, G. Heiselman, né, que sou eu, né, bet.py, Binding Affinity 2. Então, como eu falei, eu lancei esse programa aí, o artigo pré-print foi lançado em abril, então muitas pessoas já se interessaram, né, então pessoas que me contactaram pelo GitHub que têm usado o meu software, é um grupo da Universidade de Tóquio, o próprio pessoal da Universidade da Califórnia em San Diego. E, na realidade, né, para testar o software, eu uso a infraestrutura computacional da Universidade da Califórnia em San Diego, então eu uso o San Diego Supercomputer. Então, de certa maneira, essa colaboração com o pessoal da Califórnia permitiu que eu tivesse acesso a uma infraestrutura computacional muito grande e que permitiu que eu testasse o software e fizesse ele funcionar. Então, tem pessoas lá que também estão testando. O pessoal da Universidade de Michigan também entrou em contato comigo, montei ali uns sistemas para eles, né? E uma pessoa da AstraZeneca também, que é um laboratório farmacêutico, se eu não me engano, eles são suecos e britânicos, acho que a Astra é sueca e a Zeneca é britânica, então eles se juntaram. Então também entraram em contato comigo e pediram aí algum tipo de orientação de como é que funciona o programa. Inclusive, foi interessante que não tinha uma licença no código, né? Aí o rapaz falou, olha, cara, eu gostaria de usar o teu programa, mas enquanto não colocar uma licença nele, eu não posso usar porque eu trabalho numa empresa. Então, eu coloquei a licença MIT. A licença MIT basicamente significa que qualquer pessoa pode usar o teu software ou modificar ele, contanto que coloque o teu nome. Então, o Christian Magreiter lá, ele me deu a dica, né? Enquanto tu não colocar uma licença, eu tecnicamente não posso usar o teu software, então eu coloquei. Então, isso nos últimos meses aí, né? Então, eu acredito que, como a versão final do artigo, né, não saiu ainda, acredito que na hora que sair, vai aumentar o número de pessoas interessadas aí em utilizar o código. Tem outras também entraram em contato comigo, mas às vezes o sistema não era mais indicado para o código que eu escrevi. Então, esses são os que estão utilizando atualmente aí, né? O pessoal no Japão, alguns nos Estados Unidos e o pessoal de uma empresa. São os únicos? Eu acredito que não, porque toda vez que eu faço uma atualização no programa, tem um pico lá no número de downloads, né? Então, eu acho que tem pessoas aí, para meio de empresas, estão baixando e usando meu programa, mas não estão me contando, né? Porque, realmente, quando eu publico uma atualização no GitHub, realmente tem um monte de download lá, né? Então, como o pessoal da empresa, é tudo muito secreto, né? A pessoa fala contigo, mas ela não pode revelar nada do que tu está falando, né? Então, é muito possível que, pelo fato de eu ter colocado um manual ali para utilizar, que tenham pessoas aí de empresas ou até de universidades que estão usando mesmo sem entrar em contato comigo, até porque tem um manual de instruções. Então é muito legal, né? Concluir dizendo que no Brasil, a gente tem uma certa limitação aí na questão de verbas, não está bom aí para essa parte científica, mas escrever software é uma maneira de talvez contornar um pouco isso, né? Se você escreve um software, óbvio que tem uma colaboração que me permite ter uma infraestrutura computacional que eu não teria no Brasil, mas a ideia é que se você está escrevendo software, você tem uma maneira de furar, de repente, aí, essas limitações aí que a gente tem no Brasil aí, principalmente nesses últimos anos aí, que piorou um pouco aí. Então é isso, né? Comecei falando de biologia, não mostrei muito os cálculos, mas acredito que tem bastante física aí por trás desses cálculos todos e que se fosse uma coisa simples de fazer, né, com certeza alguém já teria feito. Mas eu procurei não entrar tanto na parte física para não perder a plateia, né, e tentar focar mais no contexto e também nas aplicações e nos resultados aí também, que são bem animadores aí. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Então, cá estamos. Professor Germano,
Deixa eu te fazer algumas perguntinhas rápidas aqui para a gente Claro, não precisa ser rápido, tirar algumas dúvidas. Eu achei bastante interessante, né? Eu não conheço muito essa interface entre física e biologia, mas, como a gente sabe, é muito importante, ainda mais hoje em dia, né? No momento que a gente está vivendo esse desenvolvimento de novos medicamentos, né? No combate ao vírus e por aí vai. Nesse teu programa, esse software que você escreveu, né? Esse BAT em Python, você tem ele disponível no GitHub. Eu fiquei curioso com relação a isso, porque eu gosto desses programas. Esse aqui, ele é um pacote em Python que você baixa, ou ele acaba sendo um programa que tem GUI, tem interface gráfica, alguma coisa assim? Como é que funciona ele? Quem quiser utilizar e fazer uma análise dessa, ele vai no GitHub, ele baixa o teu pacote e ele vai ter que escrever um programa em Python para poder utilizar. Não, ele só roda tudo na linha de comando. Então, logo na página inicial do GitHub tem um tutorial. Então, tudo que você precisa fazer é baixar o meu programa. E aí, tem 3 ou 4 programas que o meu programa utiliza. Então, você baixa esses programas também e instala. Uma vez que você instala, que você instalou esses programas no seu computador e colocou o caminho na sua linha de comando, e você baixou o meu pacote, você roda apenas algumas linhas na linha de comando e ele faz tudo automaticamente. Você não precisa fazer nada. Você só roda, para cada passo você escreve um comando na linha de comando, e são 3 passos que o programa tem, na verdade são 4 passos, e para cada um dos passos que você precisa fazer é escrever o comando na linha de comando, ele faz tudo automaticamente. E bem uma caixa preta mesmo. Você não precisa escrever nada. Mas é uma caixa preta do bem, né? Porque às vezes a gente é um pouco contra caixas pretas em linguagens de programação, em códigos, né? Mas esse é uma caixa preta que ajuda muito ou facilita ou automatiza um processo que é bastante trabalhoso, né? Pelo que eu vi. Caixa preta eu quero dizer que não tem interferência manual, mas o código é aberto. Então, um dos objetivos, como eu falei, é muito em congressos, e aí às vezes a apresentação, a frase no slide assim, ó, por que pós-docs não conseguem fazer cálculo de energia de ligação absoluta, que é o que eu faço. Então eu comecei a ver que existiam muitas pessoas que gostariam de fazer esse cálculo, mas não sabiam como. Então meu programa não é só para utilizar, mas para pessoas também conseguirem olhar o código e aprender a fazer esse tipo de cálculo. Pessoas no Brasil ou fora do Brasil, porque até eu começar a fazer, parecia que era uma coisa muito escondida, sabe? Tipo assim, os grupos que sabiam fazer esse cálculo não faziam a menor questão de te ensinar. E mesmo quando eles publicavam os artigos, eles mostravam os resultados e a teoria, mas ele não mostrava exatamente como é que ele tinha escrito o código para fazer aquilo. E eu resolvi, e inclusive empresas, existe uma empresa chamada Schrödinger, que faz esse tipo de cálculo, mas eles cobram uma licença de, sei lá, 20, 10 mil dólares por ano, né? Então, você pode imaginar, tá, mas então você está fazendo eles perderem dinheiro? De certa maneira, sim, mas eu não me incomodo com isso, porque, né? Eu acho que eles não devem ter gostado muito, né? Porque eu fui o primeiro cara que realmente abriu o código e colocou de graça para qualquer um fazer. Mas eu acho que faz parte, né? Como eu falei, existe toda essa filosofia do código aberto, que o objetivo é justamente não fazer as pessoas pagarem pelas coisas, né? Contanto que elas tenham um pouco mais de paciência para estudar. Então, o meu objetivo era eu mesmo usar, outras pessoas usarem, mas também outras pessoas aprenderem a fazer esse cálculo e também modificarem o programa, né? Então, tem pessoas que vão lá e bifurcam o meu programa e aí querem modificar uma coisa ou outra, elas podem modificar, contanto que colocam o meu nome lá. Então, essa é a filosofia do código aberto, né? E aí, como eu falei, né? Você abre o jogo, né? Você não... primeiro que os resultados podem ser reproduzidos por qualquer um, e a reprodutibilidade é uma coisa interessante. Você não pode simplesmente colocar números numa tabela e esperar que todo mundo acredite na tua palavra, né? Tem que lançar uma coisa que a pessoa realmente pode rodar aquela simulação e obter o mesmo resultado que você. Reprodutibilidade e também permitir que as pessoas possam não só testar o software, como também melhorar ele. Ou seja, colocar uma plataforma para que todo mundo agora possa aprender a fazer esse tipo de cálculo e ajustar para o seu caso particular ou até melhorar ele. Bom, eu sou bastante fã de software livre. Com relação à potência computacional, você falou que se eu for aí para moléculas maiores, eu posso utilizar outros tipos de simulações, outras técnicas, mas eu preciso ter um supercomputador para poder fazer uma das simulações, ou depende, né? Tem certas coisas que eu posso gerenciar num computador de casa, por exemplo? Na verdade, essa parte eu não falei muito. Além do software ser automatizado, para simulações, existe um programa específico que usa as placas de vídeo. Então, quando surgiram essas novas placas de vídeo da NVIDIA,
você teve um aumento num fator de 100 aí, né, na capacidade computacional. Então, a outra vantagem do meu programa é que ele se utiliza no programa de simulação que tem um desempenho, uma performance muito alta aí nessas placas de vídeo. Então, junto no artigo que eu publiquei, eu também coloquei lá, mas quanto é que custaria para eu fazer esse tipo de cálculo? E com esse advento das placas de vídeo, agora a gente tem essas RX aí, né, a série Turing aí da NVIDIA. Então, hoje em dia, o segundo lado do meu software, além da automação, é também permitir alto desempenho com baixo custo. Então, essa é a segunda faceta aí do software que eu não tinha comentado. Então, se você, por exemplo, tiver um cluster com 15 GPUs, você consegue testar a afinidade de uma molécula por dia. Então, 15 GPUs não é um investimento alto. Qualquer cluster aí, você pode colocar, no Brasil, se for aí uma universidade, talvez mais de São Paulo, né, na Unicamp, que tem clusters maiores, 15 GPUs num cluster para eles não é muita coisa. E 15 GPUs seria o suficiente para você testar uma molécula por dia, que seriam 300 moléculas no ano, 350 moléculas no ano. Então, além de toda essa automação, eu escrevi o programa de uma maneira que ele consegue rodar nas placas de vídeo com alta performance. E essas placas de vídeo são essas de gamer mesmo, tá? É a GTX 1070, a RTX 2070, não são essas quatro aí que custam muito mais caro, são essas aí que o pessoal gamer usa, né? Então, graças a essa comunidade gamer aí, a NVIDIA produz aí placas talvez mais poderosas, e a NVIDIA também criou o CUDA, né? O CUDA é o código que ensina uma placa de vídeo gráfica, né? Ensina ela a fazer cálculos científicos. Então, o software, além de tudo, ele é feito para ser rodado a baixo custo, né? Então, tem essa vantagem também. Então, é possível, se eu tiver dois computadores de mesa com 2 GPUs cada uma, eu consigo reproduzir os cálculos aí em pouco tempo. Então, ele é barato, não é caro, graças aos GPUs. As placas de vídeo, também conhecidas como placas de vídeo. Já, mano, eu fiquei bastante interessado nessa pesquisa que você publicou aí dos canais de potássio, acho que naquela célula da anêmona, uma proteína da anêmona, onde você simulou algumas mutações em proteínas e viu que isso poderia ser utilizado. O pessoal consegue fazer experimento com isso? Eles conseguem induzir uma mutação e fazer essas medidas? Como é que... Sim, porque um código genético descreve uma proteína. Então, como eu falei, aquele paradigma da biologia, DNA, RNA, proteína. Então, você pega um pedaço de DNA, eles chamam de prímeros, né? E aí você faz um processo chamado PCR. É o PCR do coronavírus? É isso mesmo, né? Se chama Polymerase Chain Reaction. Então, é a reação em cadeia de polimerase. Então, você consegue criar pedaços de DNA artificiais. Então, tudo que você precisa fazer uma mutação é criar uma fita de DNA com aquele códon específico para um aminoácido diferente. Aí você coloca isso em algo que chama um plasmídio. Aí você põe no Escherichia coli, né? E. coli. E aí você expressa a proteína. Então, essas mutações aí, principalmente proteínas pequenas, como essa toxina, isso aí é muito simples, né? Isso é procedimento corriqueiro na biologia molecular. Você criar proteínas com uma mutação ou outra. Existem kits aí que você faz isso. Então, isso é procedimento rotineiro. Então, a ideia foi essa. Esse grupo de Monash, eles vinham aí há muitos anos procurando mutações nessa toxina que tornassem elas seletivas para um tipo particular de canal de potássio para evitar efeitos colaterais, né? E essa proteína também é capaz de passar pela chamada barreira hematoencefálica, né? Então, nem tudo que está na tua corrente sanguínea chega no seu cérebro. Existe uma barreira hematoencefálica que permite que só algumas coisas cheguem na irrigação sanguínea do seu cérebro, e esse peptídeo é capaz aí de penetrar aí nessa barreira e aí evita... o tratamento principal é doenças autoimunes, né? Mas sim, essas mutações aí são procedimento de rotina. Inclusive, eles fazem escaneamento de alanina. Eles pegam a proteína inteira e trocam todos os aminoácidos por alanina e acham uma mutação nova por tentativa e erro mesmo, né? Então, isso é procedimento comum na biologia molecular. Germano, eu sei que você está introduzido, acho que no nosso departamento, junto ao grupo de mecânica estatística, né? Mas você já visitou o túmulo do Boltzmann? Nunca visitei, cara, mas eu gostaria de visitar. Mas eu acho que quando a gente fala uma coisa que é pouco comum, assim, geralmente ajuda a gravar as coisas. Então, falar uma coisa em comum
né, meio que chama a atenção e faz as pessoas gravarem mais fácil, né? Fiquei então, curioso, gravei isso. A gente fala, quando fala uma coisa meio fora do comum, técnica de memorização, quando você cria uma coisa que não é comum, a pessoa grava aquilo, né? Então, quando eu falo isso na aula, os alunos nunca mais esquecem da equação do túmulo do Pôncio. Inclusive, eu acho que ele se matou, né? Então, acho que ele ficou frustrado aí, que não lembro exatamente da história dele. Mas, se eu fosse o Boltzmann, eu pudesse escolher a minha equação, eu provavelmente colocaria essa no meu túmulo. Não só por causa da parte física, mas também porque, como eu falei, na teoria de informação, existem entropias que fora da natureza. Existem entropia, uma coisa universal. Existem entropia, por exemplo, uma distribuição gaussiana, né, como eu falei, até a parte de criptografia. Então, é uma coisa que vai muito além da física, né? Entre várias outras áreas aí da teoria da informação também. Então, uma equação muito boa do Boltzmann. Então, funcionou, né? Tu gravou. Então tá joia, professor Germano. Muito obrigado pela tua participação, acho que foi bem legal, tem bastante informação bacana aí. Espero que, né, se os alunos quiserem, podem entrar em contato com você ou procurar você no departamento. Bom, quando voltar, né, a gente poder voltar depois dessa pandemia aqui ao departamento. Germano, muito obrigado, ficou bem legal, viu? Gostei bastante da tua apresentação e até o próximo. Pô, obrigado pelo convite, cara. Vê, agora são 6h12, então o tempo voou aí. Então significa que estava bem legal. Cara, eu queria te agradecer não só por mim, cara, eu acho que essa tua iniciativa excelente, cara, tipo, eu acho que parabéns pela iniciativa, por tu mobilizar os professores, gerar interesse na física. Isso é um trabalho que acho que é tão importante que tu, né, a gente tem várias coisas, a gente tem a pesquisa, a gente tem as aulas, a gente tem tudo, mas essa parte da extensão é uma parte que as pessoas esquecem, mas que é tão importante ou mais, porque quanto mais cérebros, né, você trouxer para a física, você trazer material humano para a física, como eu falei, é tão importante quanto você dar uma disciplina, você fazer pesquisa. Então, parabéns pela iniciativa, Jorge, sucesso. E se um dia precisar de ajuda para alguma coisa, cara, pode me perguntar que eu me disponho também. Valeu, Germano, muito obrigado. Beleza? Tchau. Valeu, um abraço, cara. Tá com medo? Não, porque, tipo, eu não quero parecer que eu tô jogando conversa fora, né? Antes de realmente começar o evento aí, né? Então, o interesse é para os novos alunos ou os que ainda querem fazer vestibular ou qualquer um que quiser assistir, no caso, né? Cara, a ideia é os dois, né? A ideia é a gente fazer com que os alunos que a gente tem já conheçam os professores, né? Então, a galera meio que introduz, apresenta professores para os nossos alunos. Mas tem essa parte de divulgação, né? Então, quem estiver procurando aí na internet ou entrar no nosso site, vai clicar lá e vai ver a tua área, vai ver o que você faz. Né? A ideia é também passar imagem não, né? Mas levar para fora da universidade o que a gente faz dentro dela. O que é importante, por aí vai. Mas, então, de qualquer maneira, vai ter mais uma. Então tá bom, então vamos lá. Vou bater palma aqui pra gente começar. Qual câmera? Essa aqui? Eu tô olhando pra você agora, né, cara? Eu vou olhar pra aquela câmera ali. É que nem o apresentador, né? Essa câmera aqui? Okay, exatamente. Tem... Então tá. O modo defeito desse microfone é que ele não prende direito aqui e fica caindo. Então, saiba disso. E tu não resolveu, não consertou ainda? Não, cara, eu poderia consertar, mas eu... Tá bom? O seu som tá um pouquinho baixo agora. Você fez alguma coisa aí? Eu comecei a falar mais baixo, comecei a me falar pra dentro.